As 24 super dicas para ter sucesso em uma entrevista de emprego. O mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais acirrado e, com isso, o sucesso durante uma entrevista de emprego pode significar uma grande vitória na busca por um ofício que permita fazer o que se gosta com justa remuneração. É na entrevista que você tem alguns minutos para demonstrar o seu valor, conquistar o recrutador e garantir a oportunidade de trabalhar. Nesse artigo, você vai saber tudo o que não deve fazer para ser bem-sucedido numa entrevista de emprego e vai também encontrar muitas dicas que certamente irão te colocar à frente de todos os demais candidatos. Se você seguir à risca essas sugestões, o emprego certamente será seu. Confira! Primeiro, o que você nunca deve fazer ou dizer numa entrevista de emprego. 1. Falar mal do último emprego. O entrevistador sabe que se você falar mal do último emprego ou de empresas onde trabalhou anteriormente, poderá denegrir a empresa onde pretende trabalhar. Quando o recrutador te perguntar sobre alguma vivência que você não tenha gostado em alguns dos seus empregos anteriores, seja honesto, diga o que não gostou, porém, dê destaque nos aprendizados que tirou dessa experiência. 2. Dar detalhes de sua vida pessoal. A maioria dos bons entrevistadores pedem para que o candidato fale de sua trajetória de vida, mas ele não faz isso para você abrir o seu coração, como se estivesse em uma sessão de psicoterapia. Esse é o momento de você falar sobre o que já fez, os bons resultados que já obteve em experiências anteriores e também sobre suas aspirações profissionais. É muito importante que o entrevistador te conheça bem, mas se você focar muito na sua vida pessoal, poderá passar uma imagem pouco profissional. 3. Perguntar sobre salários e benefícios antes do fim da entrevista. Em uma contratação, o empregador espera que você esteja ali para construir uma parceria benéfica e agregadora com a empresa. Ao se focar em benefícios e valores, você demonstra que só está em busca do salário, quando, na realidade, uma relação de trabalho implica em dedicar sua energia e conhecimento para ajudar a empresa a crescer. E, em contrapartida, ela te oferece um salário e alguns benefícios. Então, caso precise tirar algumas dúvidas sobre as recompensas, faça isso ao final da entrevista, após ter apresentado detalhadamente como você pretende contribuir para aquela posição. 4. Usar excessivamente o celular enquanto espera. Logo que você chega no local da entrevista, tem início o seu processo seletivo. Então, é preciso se vigiar em algumas atitudes. Uma delas é o uso excessivo do celular, principalmente porque algumas empresas não permitem o uso do aparelho durante o expediente e podem evitar contratar pessoas que sejam conectadas em excesso, já que essas pessoas podem enfrentar dificuldades em aceitar a restrição. 5. Chegar muito cedo ou atrasado. Procure ser pontual. Chegar muito cedo pode significar ansiedade para além do aceitável. E chegar muito atrasado pode dar a entender que você não está dando a devida importância para aquele pleito. Se você se atrasa para a entrevista, imagina o que pode fazer com os horários de trabalho ou uma reunião com o cliente? Sobre chegar muito cedo, o problema é manter a ansiedade sob controle. Por isso, se você chegar mais cedo do que o combinado, dê uma volta, conheça os estabelecimentos próximos do local, se distraia e se faça presente apenas quando estiver faltando poucos minutos para o seu horário. 6. Questionar ou criticar a política cultural da empresa. Quando se deparar com algo que você não concorde, simplesmente não critique e não deixe entender que a cultura da empresa foge a algum padrão que você admira. É muito importante aceitar as diferenças e, se você realmente pretende trabalhar naquele ambiente, terá de conviver com aquilo, mesmo porque nenhum ambiente é perfeito. 7.
não se focar no momento presente. Ao entrar na sala do recrutador, você precisa se desligar de qualquer distração externa. Comece desligando o seu celular, porque nenhuma ligação ou mensagem pode ser mais importante do que a entrevista. Evite também as distrações internas, como ideias e pensamentos que podem fazer com que sua atenção seja desviada para outra coisa que não a conversa com o entrevistador. Foque apenas no que o recrutador te perguntar. Se você permitir, a sua mente será o seu pior inimigo durante a entrevista. 8. Não demonstrar interesse pela empresa. Se você cair de paraquedas na entrevista sem conhecer absolutamente nada e sem demonstrar qualquer interesse pela empresa, você já está eliminado do processo. É muito importante que durante a conversa você demonstre uma vontade de conhecer melhor e contribuir para o crescimento da empresa. Isso também faz parte da tarefa de conquistar o recrutador e convencê-lo de que você é o melhor candidato. 9. Agir passivamente. Isso acontece com diversos candidatos, mas você deve evitar. Ao contrário do que muitos pensam, a entrevista não é somente uma oportunidade para que o recrutador conheça um pouco do perfil dos candidatos. A entrevista é um momento de interação, onde você tem o dever de convencer o recrutador, sem ser chato, claro, de que você é o melhor candidato para aquela vaga. Agora, o que fazer para ser bem-sucedido em uma entrevista de emprego? 1. Escreva um bom currículo. Esse documento é o principal elemento de base na conversa com o entrevistador. Escreva-o de maneira estruturada, relatando todas as qualificações obtidas por meio de cursos, especializações, etc. É muito importante também fazer constar o seu real histórico profissional, especificando as empresas onde trabalhou, o cargo, as funções que desempenhava e o período de labor. Pesquise na internet sobre como desenvolver um bom currículo. Existem ótimos modelos disponíveis de graça, mas é muito importante que você dê o máximo de si para redigir o melhor currículo que puder, pois esse documento trará as informações colhidas antes da entrevista. São estas informações que darão o embasamento necessário para você mostrar que o seu perfil é o melhor. 2. Conheça a empresa. Antes de se dirigir para a entrevista, pesquise tudo o que puder sobre a empresa. Assim, durante a conversa, você poderá interagir de forma positiva, mostrando seus conhecimentos e ganhando pontos com o entrevistador. Procure compreender de maneira plena qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Essas informações geralmente estão disponíveis no site oficial ou nas redes sociais. Aqui vale conversar com pessoas que já trabalhem na empresa ou até visitar o local e se apresentar como candidato. 3. Cause uma boa primeira impressão. Você pode otimizar as primeiras impressões desde o início da entrevista, enquadrando a conversa com algumas frases ensaiadas sobre como você quer ser visto. Isso vai acabar construindo a estrutura com que a outra pessoa forma suas opiniões sobre você. A ciência já comprovou que a primeira impressão é a que fica. Portanto, invista nisso. 4. Converse com confiança e segurança. Já foi comprovado que uma postura confiante aumenta as chances de sucesso em qualquer situação social. Quem se sente confiante durante uma entrevista de emprego costuma ter um desempenho muito melhor. O entrevistador vai se sentir bem mais cativado se você demonstrar equilíbrio, tranquilidade, descontração e segurança. Por isso, procure todos os meios que puder para se preparar antes da entrevista. 5. Cuide de sua aparência.
A aparência é fundamental. Procure caprichar na roupa que você vai usar, sem decotes e saias muito curtas para as mulheres e sem bonés, bermudas ou calças rasgadas para os homens. Roupas sérias e elegantes são ideais para todos. 6. Estude as perguntas mais comuns. Algumas questões provavelmente estarão presentes nas seleções. Por isso, a dica para mandar bem na entrevista de emprego é estudá-las com antecedência e dedicação. Se puder, converse com pessoas que já foram entrevistadas naquela empresa para saber o que pode ser perguntado. 7. Prepare-se realmente para responder as perguntas. O momento das perguntas é aquele que você poderá se apresentar melhor ao entrevistador. Faça o possível para responder o que foi perguntado e, se houver espaço, conclua evidenciando qualidades ou características positivas suas que podem ajudá-lo a ser o escolhido para a vaga oferecida. Tendo pesquisado sobre a companhia e sua cultura, você pode se preparar para responder algo que pode surgir. 8. Domine todo o conteúdo do seu currículo. Esse documento será analisado minuciosamente pelo entrevistador. Então, procure tê-lo na ponta da língua para não ser pego de surpresa com alguma pergunta mais específica sobre algum curso que realizou ou trabalho que desenvolveu. Para isso, a dica fica por conta da leitura detalhada do currículo, que deve ter sido escrito exclusivamente por você. 9. Procure imitar levemente a postura do entrevistador. Estudos da mente já comprovaram que a similaridade tem papel forte no quanto agradamos alguém. Não é diferente nos processos seletivos. Isso não significa fingir ou mudar sua personalidade, mas apenas observar e repetir gestos e falas que vão te aproximar mais do recrutador. Mas muito cuidado! Isso deve ser feito de forma leve para não parecer deboche ou algo semelhante. Nada de imitar sotaques, por exemplo. Alguns entrevistadores são mais sisudos e formais, enquanto outros preferem uma abordagem mais coloquial e descontraída. Identificar rapidamente esse estilo e se adaptar a ele conta muitos pontos a seu favor. 10. Mostre grande interesse pela vaga. Você precisa convencer o entrevistador de que realmente tem um grande desejo de fazer parte daquela empresa. Deixe claro o quanto você já sabe a respeito do trabalho a ser desempenhado e o quanto está disposto a aprender para evoluir a cada dia dentro do contexto profissional. 11. Fale sobre seus bons resultados. Aqui você pode listar ações que tomou e que foram fundamentais para obter bons resultados em seus empregos anteriores. Cite números e exemplifique com fatos. Não deixe escapar nada. Quanto mais coisas boas o entrevistador souber a seu respeito, maiores são suas chances de ser contratado. Enriqueça as informações do currículo falando sobre as ações e resultados. Cabe listar projetos importantes que realizou, dando exemplos, mostrando números, atos e ações. Seja específico sobre o grau de responsabilidade em cada uma das funções. Diga quantas pessoas eram lideradas por você, por exemplo. Indique a quem você se reportava. 12. Atente-se para a linguagem corporal. Uma das melhores maneiras de se comunicar e passar uma boa imagem se dá por meio de uma ótima linguagem corporal. É muito importante saber como se sentar, falar, se comportar, não usar gestos exagerados. O ideal é apostar no equilíbrio. Sobre a fala, a melhor opção é ser natural e descontraído. 13. Fale sobre seus conhecimentos na área profissional. Além de falar sobre o que fez anteriormente, procure discorrer também acerca do conhecimento que você adquiriu por meio de cursos, estudos que o tornam apto para desenvolver as atividades do cargo pleiteado. Mostre de que forma seu aprendizado poderá agregar valor e somar à empresa, mesmo fora da fase de aprendizado, propriamente.
faculdade, estágio, especialização. O desenvolvimento deve ser mantido. É trazer uma nova perspectiva e mostrar que a sua carreira é pautada em superação de desafios. 14. Esforce-se para resolver o problema da empresa. Você deve demonstrar na entrevista estar atento às necessidades da empresa. O que a empresa está realmente precisando que a sua contratação possa resolver? Apresentar ideias para que a empresa tenha o melhor desempenho é uma boa para impressionar o entrevistador. 15. Faça perguntas de relevância. Na maior parte das entrevistas, o entrevistador vai te perguntar se você tem alguma dúvida. Não se trata de mera educação, mas sim de uma forma de avaliar o interesse e o conhecimento do candidato. Se você mostra interesse e conhecimento com uma pergunta bem construída, pode se destacar da competição. Tente algo como você caracterizaria a cultura da empresa? E aí, gostou? Essas dicas foram úteis para você? Se sim, compartilhe essa mensagem. Esse é o canal Crescimento Emocional. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe, para que a gente possa continuar produzindo e apontando caminhos.